Havendo um número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador professor Célio Luparelli para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 103ª sessão ordinária, em 29 de novembro de 2016. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Paulo Messina, Rosa Fernandes, Raimon, César Maia, Dr. Eduardo Moura, Babá, professor Rogério Rocal, Renato Cinco, Paulo Pinheiro, Verônica Costa, Rafael Aloísio de Freitas e Marcelino de Almeida, assume a presidência o senhor vereador professor Rogério Rocal e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador César Maia, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 17h51. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador professor Célio Luparelli, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereador professor Rogério Rocal, senhores vereadores, senhoras e senhores. Ontem eu fui surpreendido, como todos os brasileiros, por uma decisão da primeira turma da Corte, do STF, portanto, que decidiu que interromper gestação até o 3º mês não é crime. Nesta terça-feira, 29 de novembro de 2016, no julgamento do habeas corpus 124.306, com o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, a primeira turma do STF, por maioria, entendeu que a interrupção da gravidez até o 3º mês de gestação não pode ser equiparada ao aborto. Para o STF, interromper gestação até o 3º mês, por via de consequência, não é crime. Mas matar alguém é crime. E quanto a isso, não há dúvida. Tirar a vida de alguém é, portanto, crime, definido no Código Penal. Então, eu pergunto aos senhores do STF, quando começa a vida? Após os 3 meses, como os senhores querem supor? No momento da fecundação, quando o coração começa a bater, quando o cérebro está formado e as ondas elétricas começam a fluir pelo organismo, quando ocorre o parto? Quando? Não há dúvida, senhores do STF, a vida começa no momento da fecundação. Não há dúvida. Então, qual foi o critério usado para estabelecer que o 3º mês, até lá se pode matar sem ser crime? Definido claramente, isso não há mais nenhuma discussão, definido que a vida se inicia no momento da fecundação, eu vou repetir, não há dúvida. Definido que a vida se inicia no momento da fecundação, interromper o processo de segmentação do zigoto, da embriogênese e da organogênese em qualquer instante é interromper a vida, é matar, é crime, salvo nos casos definidos em lei.
Vejamos o que ocorre até o terceiro mês, que não sei porquê, terceiro mês de gestação, foi o critério adotado por essa turma do STF. Primeiro mês, a fecundação, união do óvulo, o ovócito e o espermatozoide dá origem ao zigoto, que se instala no útero após uma série de divisões celulares. Nesse momento, a placenta também começa a se formar, envolvendo o embrião com um líquido amniótico, que auxilia na alimentação do embrião e o protege caso a mãe sofra uma queda. Ao final do primeiro mês, ele mede 0,4 a 0,5 centímetros. Segundo mês, que ainda é admitido, segundo o STF, matar. No segundo mês, o coração bate de forma acelerada, aproximadamente 150 vezes por minuto. É nessa fase que se inicia a formação do sistema nervoso e dos aparelhos digestivo, circulatório e respiratório. Os olhos, a boca, o nariz, os braços e as pernas também começam a se desenvolver. O comprimento do embrião chega a 4 centímetros. Terceiro mês, que ainda, segundo a turma do STF, se pode matar. É marcado pelo desenvolvimento do esqueleto, das costelas e dos dedos das mãos e dos pés. Todos os órgãos internos se formam até o fim do mês, quando o feto mede 14 centímetros. O embrião, detendo a qualidade de pessoa, é portador da dignidade ética e titular de direitos inatos, inalienáveis e imprescritíveis, como o direito à vida, ao qual o Estado deve respeito por ser assegurado pelo nosso ordenamento jurídico. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, caput, assegura: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. O artigo 2º do Código Civil de 2002 expõe: a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com a vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. O direito à vida é, antes de mais nada, pré-requisito para o exercício de qualquer dos direitos inerentes ao indivíduo e, portanto, deve ser respeitado preliminarmente, já que, se violado, os demais direitos que dele podem resultar serão violados automaticamente. Sendo uma vida de fato, o nasciturno possui os mesmos direitos de qualquer pessoa como ser humano. Se o embrião se desenvolver e nascer com vida, a ele serão assegurados todos os direitos inerentes aos já nascidos. Com base nesses argumentos, quero aproveitar esse momento para condenar veementemente essa decisão da primeira turma do STF e rogar ao Congresso Nacional e ao povo brasileiro que se mobilize contra esse atentado à dignidade da pessoa humana. Estabelecer que a vida só começa após o terceiro mês, após a fecundação, e decisão que não tem nenhum fundamento biológico. E, por via de consequência, não é critério, é apenas um palpite. Não se pode decidir coisa dessa importância por um simples palpite. O STF, nessa hora, ignora a existência do Congresso Nacional e do povo brasileiro que, em sua esmagadora maioria, já se tem mostrado contra esse tipo de crime. Externo aqui o meu rotundo não a essa decisão da primeira turma do STF. Não ao aborto, sim à vida.
Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16h. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento, autor, vereador Rafael Aloysio de Freitas. Só fala o requerimento. Tudo? Requeiro à mesa diretora o arquivamento do PDL 49/2013, de minha autoria, que susta o decreto número 36.108, de 9 de agosto de 2012, alterado pelo decreto 37.185, de 21 de maio de 2013, no seu artigo 4º, inciso 9º, que dispõe sobre a criação da Zona de Preservação Paisagística e Ambiental, ZPPA 2, da cidade do Rio de Janeiro, para valorização da paisagem urbana e de ordenamento da exibição de publicidade. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do autor vereador Rafael Aloysio de Freitas. Requeiro à mesa diretora o arquivamento do PDL 50/2013, de minha autoria, de sua autoria, que susta o decreto número 35.507, de 27 de abril de 2012, alterado pelo decreto 37.185, de maio de 2013, no seu artigo 4º, inciso 9º, que dispõe sobre a criação de Zona de Preservação Paisagística ZPPA 1 da cidade do Rio de Janeiro para a valorização da paisagem urbana e o ordenamento da exibição de publicidade. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do vereador Átila Nunes. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, o arquivamento do projeto de lei 1620/2015, de minha autoria, de sua autoria, que cria a obrigatoriedade da presença de um profissional de nutrição nos estabelecimentos que comercializam suplementos nutricionais no município de Rio de Janeiro e dá outras providências. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento sem número, vereador Rafael Gataz. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, retirada de pauta de ordem do dia semanal do projeto de lei número 1936/2016, que dá o nome de Praça Regina Cabral Santos, a praça inominada localizada no bairro de Cavalcante, de sua autoria. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Em tramitação especial em regime de prioridade, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 240/2016, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, que aprova o parecer prévio do Tribunal de Contas do município, favorável às contas de gestão da mesa diretora relativa ao exercício 2012. Em discussão. Qual é o... Como é que é? 5. Apenas justificar a ausência do vereador Rafael Gataz, que se encontra enfermo. Não havendo o que discutir, encerrada a discussão, em votação.
A matéria requer quórum de 2/3. Já estão? Então não. Os postos de votação já estão liberados. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação. Presentes e votando sim, 27 senhores vereadores. O projeto está aprovado. Segue a promulgação. O projeto está aprovado com base na interpretação do precedente regimental número 26. Tem outro. Mas o outro ele pode, que não é da mesa. Quer fazer o outro? Já faz o outro. Então manda brasa. Já deixei água. Obrigado. Em tramitação especial em regime de prioridade, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo 280/2016, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, que aprova o parecer prévio do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, favorável às contas de gestão do Poder Executivo do município do Rio de Janeiro, relativo ao exercício 2015. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Matéria exige quórum 2/3, procedimento de votação nominal. Como voto, senhores vereadores.
Como voto, senhores vereadores. Eu vou encerrar a votação, hein? Encerrada a votação. Votaram sim 22 senhores vereadores, não 6 senhores vereadores. O projeto, as contas estão aprovadas em decorrência do precedente regimental número 26. Em resposta à questão de ordem formulada pelo vereador Raimon, está aí o vereador Raimon? Em relação à arguição levantada pelo vereador Raimon no curso da 103ª sessão ordinária a respeito da omissão da Comissão de Educação e Cultura para oferecer parecer ao projeto de lei complementar número 169 de 2016, que define condições específicas para o imóvel sede do América Futebol Clube na 8ª RA, Tijuca e da outras providências. A presidência reconhece o lapso na ocasião da designação das comissões permanentes. De fato, a disposição normativa que condiciona a aplicação da revitalização do imóvel à manutenção da sede do glorioso América Futebol Clube na Rua Campos Sales vem preservar a história social e cultural do clube no bairro da Tijuca, que remonta ao ano de 1911. Em sendo assim, em acolhimento à questão de ordem, a presidência retira o PLC 169 de 2016 da pauta da ordem do dia semanal e encaminha a propositura para aparecer à Comissão de Educação e Cultura nos termos regimentais. Pela ordem do vereador Paulo Messina. Então, deixa eu elaborar uma outra questão de ordem. Veja só, tendo em vista o prazo de apresentação do projeto e o prazo final de apresentação das comissões, para que abrir um novo prazo para que a Comissão de Educação faça? Porque se a Comissão de Educação tivesse originalmente sido incluída no rol das comissões, o prazo dela já estaria extinto. Nesse momento, a gente estaria dando parecer oral. Por que não colher o parecer oral? O prazo está extinto da comissão. Presidente. Eu ouço o vereador Raimon. Na verdade, esse procedimento vai atrasar o andamento do projeto? Então, presidente, vereador, a minha alegação, ela é a minha questão de ordem retirada. Pela ordem. Não cabe a retirada, mas no entanto... Pela ordem. Mas, no entanto, o vereador Paulo Messina está fazendo uma proposta de que a comissão dê o parecer oral. Se nós tivermos a maioria dos vereadores da Comissão de Educação e Cultura presente e derem esse parecer, eu acolho a... O projeto mantém-se, então, na ordem, é isso? Para que então, deem parecer. Acatada a questão do vereador Messina, ok. Acatada a questão do vereador Messina. Pela ordem. Não é só questão de ter a maioria, óbvio, até para respaldar a decisão de Vossa Excelência, só que, além disso, nosso prazo de dar o parecer já teria passado, porque o projeto foi apresentado há quanto tempo já aqui? Não, nesse caso não. Sob essa argumentação, falece resistência a ela. Ok. Agora, se Vossas Excelências derem o parecer oral agora, nós daremos. Então eu prefiro dar o parecer oral se o vereador Raimon concorda. Qual é o parecer da comissão? Favorável, presidente. E demais integrantes? Parecer favorável, senhor presidente. Então, temos 2 integrantes que dão favorável, então o parecer é favorável. O projeto continua na pauta da ordem do dia. Em tramitação ordinária, em segunda discussão e votação, projeto de lei 1931, de autoria do vereador professor Rogério Rocal, que declara o loteamento Portal da Prata, localizado na rua Adalto Câmara 383, no Rio da Prata, Campo Grande,
como área de especial interesse social para fim de regularização fundiária. A matéria está em votação e exige quórum de maioria absoluta. Procedimento de votação nominal. Como voto, senhores vereadores. Vou encerrar a votação. Todos votaram? Encerrada a votação. Votaram sim 27 senhores vereadores, não 2 senhores vereadores. O projeto está aprovado, dispensada a redação final, segue autógrafo. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de emenda à Lei Orgânica número 21 de 2014, de autoria do vereador Renato Cinco, Atila Nunes, Babá, Carlos Caiado, Chiquinho Brazão, doutor Carlos Eduardo, doutor Eduardo Moura, doutor Gilberto, doutor Jarinho, doutor Jorge Manaia, Edson Zanato, Deseu Kessler, Elton Babu, Jefferson Moura, Jimmy Pereira, João Cabral, Jorge Felipe, Júnior da Lucinha, Laura Carneiro, Leila do Flamengo, Leonel Brizola, Marcelino de Almeida, Marcelo Ará, Márcio Garcia, Paulo Pinheiro, professor Rogério Rocal, professor Célio Luparelli, professor Washington, Raimon, Renato Moura, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Tereza Berger, William Coelho, Zico, que altera o inciso 12 do artigo 177 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, ampliando a licença paternidade para 30 dias. Matéria encontra-se em votação. Senhor presidente, Para encaminhar a votação, vereador Renato Cinco. eu queria solicitar o adiamento da votação por 2 sessões. Proposto adiamento por 2 sessões da votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação. Projeto de Lei Complementar número 169/2016, de autoria do Poder Executivo, que define condições específicas para o imóvel sede do América Futebol Clube, na 8ª Região Administrativa Tijuca, e da outras providências. A matéria encontra-se em votação. Para encaminhar a votação, a vereadora Laura Carneiro. Senhor presidente, senhores vereadores, essa matéria foi tratada por Vossa Excelência e por mim num projeto de lei específico que quase que proibia qualquer tipo de construção. Os moradores e torcedores do América nos procuraram Vossa Excelência, procuraram os seus vereadores, e por conta disso, senhor presidente, não faz qualquer sentido que não aprovemos esse projeto. E por quê, senhor presidente? Porque, diferente do que se fala, ele aprova um gabarito menor do que é aprovado hoje. Nós estamos diminuindo a densidade. Por outro lado, óbvio, senhor presidente, que é importantíssimo para a Tijuca, é importante para o entorno, é importante para o América. E hoje eu ouvi um que disse assim, não, porque o América, nós não temos nada a ver com os americanos. Não, eu sou flamenguista, presidente. Mas da mesma maneira que os chapecoenses são importantes para Chapecó, o América é importante para o Rio de Janeiro. Eu não consigo entender qual é a diferença. Então, nós estamos resgatando ou mantendo a possibilidade de um time sobreviver. E por isso, senhor presidente, nós encaminhamos o voto sim. Em votação o projeto. Votação liberada. Como voto, senhores vereadores.
Como votam os senhores vereadores? Como votam os senhores vereadores? A presidência registra a presença do futuro vereador eleito Antônio Paula, aqui em nosso plenário, honrado com a presença de Vossa Excelência. Como votos vereadores? Como voto, senhores vereadores? Vou encerrar a votação. Como votos, vereadores Alexandre Esquerdo, Babá, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Eduardo Moura, Dr. Gilberto, Dr. Jairinho, Dr. Jorge Manaia, Eliseu Kessler, Elton Babu, Jefferson Moura, Jimmy Pereira, João Cabral, Jorge Braz, Júnior da Lucinha, Leonel Brizola Neto, Marcelo Ará, Marcelo Piuí, Márcio Garcia, Paulo Pinheiro, Professor Washington, Rafael Gattais, Renato Cinco, Renato Moura, Tânia Bastos, Tereza Berger, Tiago Carribeiro, Verônica Costa. Até agora votaram 24 senhores vereadores, faltando 2 votos. Senhor presidente, estão localizando o vereador Jairinho, líder do governo. Para votar a mensagem do governo, presidente. Vou encerrar a votação. Todos votaram? Encerrada a votação. Votaram sim 24 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador. Não há quórum para deliberar sobre a matéria, mas há quórum para prosseguimento dos trabalhos. Declaração de voto, presidente. Declaração de voto, vereador Raimon. Presidente, quero agradecer os 24 vereadores que votaram favorável ao América, favorável a esse projeto, que é muito mais do que aquilo que algumas pessoas pensam, que é salvar o América. Muito mais do que isso. Esse projeto é um projeto para revitalizar aquela região. Nós certamente teremos ali centenas de empregos gerados. Centenas de empregos gerados. E há pessoas que pensam, por exemplo, no impacto viário, na questão do tráfego, do trânsito. É bom lembrar que nós estamos ali ao lado da estação do metrô, Estação Afonso Pena. É bom lembrar que nós estamos ali ao lado da Avenida Maracanã. Estamos ao lado da Marise Barros, ao lado da Doc Lobo, da Doutor Satamini, da Conde de Bonfim, da Barão de Itapajipe. São grandes corredores viários. E, portanto, não tem
É claro que pode haver algum tipo de impacto, mas impacto que pode muito bem ser minimizado. Então eu quero agradecer os 24 vereadores que votaram favorável a esse projeto, lembrando que nós começamos com 11, fomos a 14, fomos a 16 e agora 24 vereadores favoráveis. Acredito que na próxima sessão nós conseguiremos aprovar em primeira discussão e os vereadores que votaram podem ter clareza de que votaram corretamente e que as dúvidas que existirem, né, nós estamos dispostos a ajudar a dirimir. É preciso compreender que essa casa tem uma responsabilidade com a cidade. Então, quero agradecer a todos, muito obrigado. Declaração de voto, presidente. Declaração de voto, doutor João Ricardo. Presidente, eu ainda que agradeço, sem dúvida, os 24 vereadores que votaram a favor desse projeto, muitos deles no convencimento, no acordo. Eu achei que os entendimentos estão sendo feitos quase que diariamente, mas eu realmente lamento que nós, por diversas vezes, estamos tentando aprovar esse projeto em primeira discussão, abrindo espaço, então, para discussões, outras emendas. Já existem vários vereadores que estão interessados em aprimorar esse projeto com ideias boas, mas eu realmente acredito, tenho um sentimento desagradável. O pessoal da América todos os dias estão aqui, todos os dias o presidente com a sua comitiva estão aqui, na esperança de ver, então, restaurar não só a América, como muito bem disse aqui o vereador Raimon, mas o entorno, geração de emprego, criação de novas opções de lazer, dentro de um entorno que está morto há muitos anos. O América realmente incorpora aquela região e nós temos que, como abrimos espaço para tantas outras comunidades, como temos projetos que tentam revigorar as atividades em tantos outros espaços dessa cidade, eu acho que nós temos que dar esse voto de confiança ao América, o voto de confiança à Tijuca e, de uma vez por todas, autorizar então que seja feito essas melhorias, não só salvando o América, não só salvando o América. Eu acho que o América é de fato patrimônio da nossa cidade, como é o Flamengo, como é o Botafogo, como é a Mangueira, como é o Salgueiro. Eu acho que faz parte da nossa história, é patrimônio nosso e nós não podemos negar de estender a mão num projeto que é extremamente importante, não só para a América, como para a região. Finalizo aqui lamentando que mais uma vez nós não aprovamos esse projeto por falta de quórum. Por falta de quórum, que seja bem claro isso aí. Muito obrigado. Da emenda do Piuí, pela ordem, presidente. Para a declaração de voto, vereadora Leila do Flamengo. Senhor presidente, vereadores, hoje nós tivemos uma reunião com a Secretaria de Urbanismo, seus técnicos, vieram 3 arquitetas e se discutiu, os vereadores puderam fazer perguntas sobre o impacto das obras em que o América, esse clube histórico do Rio de Janeiro, segundo time no coração dos cariocas, e a nossa visão é a qualidade de vida dos moradores da Tijuca, que é um bairro muito bom residencialmente, é um bairro que tem um comércio de qualidade, é um bairro que tem um dos maiores movimentos, é um bairro servido pelo metrô. Inclusive, na Praça Afonso Pena, tem o metrô. A minha mãe mora na Tijuca. Eu estou defendendo, eu faço a defesa consciente da importância de revitalizar aquele trecho da Afonso Pena, que é um dos melhores locais de se morar na Tijuca, em que a Associação de Moradores da Tijuca concorda, e nós vamos resolver de salvar um clube do Rio de Janeiro e revitalizar a área, gerando até mais empregos com as novas lojas que serão acopladas junto com a sede do clube. Vai virar uma atração muito maior
não só para os moradores da Afonso Pena, mas também de toda a cidade. A minha mãe mora na Tijuca, eu pego o metrô, muitas vezes desço para ir direto no comércio da Tijuca, que é muito bom e tem muitas coisas, o preço é muito mais acessível. E o clube, ele vai viabilizar, a Tijuca não tem praia, as praias da Tijuca são seus clubes, são seus condomínios, que a maioria são antigos, não tem áreas de lazer, assim, com piscina, como tem em outros bairros. Então, é uma pena que vereadores saiam do plenário para não votar a favor do América. A Câmara tem que dar um bom exemplo às cidades do estado do Rio e muitas câmaras do país, que a Câmara, eu desejo a todos os colegas que vão dar continuidade o ano que vem como representantes eleitos da cidade do Rio de Janeiro, que essa casa é para defender interesses do povo e não para virar um balcão de discussão, quem é que vai ficar com o shopping, quem não vai, qual é a vantagem e desvantagem. Nós temos que ver a vantagem da Tijuca e as vantagens para a área revitalizada. Eu até aqui com o voto também do vereador Raimon, que é morador da Tijuca, e tantos que já... E nós não conseguimos fazer quórum, o América vem, chora, fica nas galerias. Não vamos só resolver o problema do clube, mas vamos dar uma revitalizada e gerar mais empregos na Tijuca. E eu queria aproveitar para registrar a minha decepção, que eu vou transmitir aos moradores do Flamengo, porque o grande afetado é o bairro do Flamengo, um bairro que eu moro há 50 anos da minha vida de carioca. E dizer para vocês o seguinte, que eu estou lutando para fazer presidente, peço seu apoio. Eu já conversei com o Caiadinho, com o vereador César Maia, que deu apoiamento, sem ter visto o que era. E a mesma coisa, o vereador Bolsonaro fez questão de dizer que absolutamente ele vai prejudicar a votação de um prédio abandonado dos anos 40, que já foi invadido em uma das avenidas mais valorizadas do Rio de Janeiro, que é a Avenida Rui Barbosa, com Morro da Viúva, as avenidas do entorno, Praia de Botafogo, Oswaldo Cruz e Praia do Flamengo. Dizer que o Flamengo, o bairro, é o terceiro da Zona Sul, com a maior rede hoteleira do Rio de Janeiro. E para nós da região é extremamente importante. O hotel, ele traz vida à área, traz segurança e é bom para o Rio de Janeiro. Isso torna a nossa cidade mais aprazível, gera empregos, qualidade e até atração para nós que moramos na região. Eu frequento o Hotel Novo Mundo, que tem restaurante panorâmico para o Parque do Flamengo e a Baía de Guanabara e o Pão de Açúcar. Então, quando eu digo que se algum empresário está interessado, alguma rede hoteleira, nenhum está interessado pelaquele prédio. Eles estão interessados no prédio do Hotel Glória, patrimônio histórico do Rio de Janeiro, faz parte de toda uma parte da história da República. Foi um crime o que foi permitido a Eike Batista
quebrar o interior daquele hotel. O Rio perdeu patrimônio histórico. Vereadora, Tinham lustres de séculos passados. Tinham obras de arte que sumiram. O que a família pode levar, levou. Então, eu faço aqui um apelo a esta casa, que tem que trabalhar sempre olhando para a cidade. Nunca qual é o interessado que quer ocupar aquele imóvel ou que vai ocupar, como no América, o shopping. Tá? Esse é o sentimento que eu acredito da maioria dos vereadores. E olha, eu estou saindo desta casa em dezembro, eu quero votar. Eu quero ter a honra de poder votar nos interesses do Rio. E eu vou ser uma mulher atenta, ligada no Rio, defendendo com unhas e dentes a nossa região, a região antiga da Baía de Guanabara. E estamos lá com interesse em defender a cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigada, presidente. Eu peço desculpas em nome da casa, mais uma vez, a essa longa caminhada do América, em que esse projeto há 1 ano e 7 meses, que nasceu de... Eu quero parabenizar o nosso presidente, Jorge Felipe, e a nossa vereadora, que está ocupando por um período novamente, saudando a Laura Carneiro, é uma vereadora importante, até retornar para a Câmara Federal, e dizer que esse projeto do América é um projeto bom, e eu acredito nos pareceres técnicos que foram analisados pela secretaria mais exigente, vereadora, porque é a Secretaria de Urbanismo. E muito obrigada, presidente. Obrigado, e eu Vossa Excelência. estou pedindo o seu apoio para o parecer conjunto, em que tirou da pauta, tendo o mesmo que estava combinado já na votação do projeto, tanto do executivo como o que eu tinha dado entrada 2, 3 vezes nessa casa, não conseguimos votar. Então, eu apoio, porque o que me interessa não é ter meu nome em projeto, o que me interessa é que o projeto vai beneficiar o bairro do Flamengo e o turismo do Rio de Janeiro, e vai ajudar o clube mais amado do Brasil, o Clube de Regatas Flamengo. E eu vou trazer, já pedi ao presidente, Eduardo Bandeira de Mello, a presença da torcida do Flamengo nesta casa. Muito obrigada, presidente. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei complementar 118 de 2015, de autoria dos vereadores Rafael Aloysio Freitas e Carlos Caiado, que revoga o parágrafo único do artigo 1º da Lei Complementar 145, de 6 de outubro de 2014, que exclui a possibilidade de fechamento das varandas para as edificações multifamiliares da Zona Sul do município do Rio de Janeiro. Está pendente parecer das comissões de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Para emitir o parecer, nobre vereador Eduardão. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Atende aqui para mim, por favor. Para emitir parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos. Oi, tudo bem? De assuntos urbanos já tem, tá sim. Não. Tá bom. Não tem, não. É assuntos urbanos, desculpa. Professor Célio Parelli. Parecer favorável. Parecer favorável. Pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Doutor João Ricardo. Não pode.
Vereador Raimon, para emitir o parecer. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Vereadora Leila do Flamengo. Pela comissão, parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. A matéria exige quórum de maioria absoluta. Procedimento de votação nominal. Como voto, senhores vereadores. Claro. Vou encerrar a votação. Hein? Aguardando o voto, vereador Elcio Ferraz. Encerrada a votação, votaram sim 13 senhores vereadores, não nenhum. Não há quórum para deliberar, tampouco para prosseguimento dos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoque sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.